Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela TV Petrópolis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout. A gente vai falar sobre a questão do trabalho, do estresse, dessa sobrecarga, desse negócio da pessoa querer dar conta de tudo, ou também, né, do excesso vindo de fora, vindo do teu chefe, vindo da pessoa que te coordena, que te orienta. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas questões, incluindo aí algo que, desde que iniciou a pandemia, e Grazi e eu, a gente vem abordando sobre várias pautas, a gente sempre cai na questão do home office, a gente sempre cai nessa questão da cobrança abusiva. Às vezes a pessoa tem ali um horário de escritório de 9 às 6, um exemplo, né? Eu não sei qual é o horário da empresa que você trabalha, ou de 10 às 7, enfim, eu não sei, ou de 7 às 5. E, de repente, quando começou a pandemia, os escritórios diminuíram o número de pessoas. Algumas empresas entenderam que determinados setores não precisam de presença, que realmente podem ser à distância, que é possível você ter uma reunião diária marcando algumas pautas, algumas coisas, um grupo no WhatsApp, enfim, e a coisa fica mais dinâmica. Porém, qual o grande problema disso? Quando a empresa ou o chefe não tem noção de tempo, de horário, ou ele quer que a pessoa produza um volume muito maior, que ela não vai dar conta, e ela fica frustrada porque não está conseguindo atingir aquela demanda, e ela se exige, e fica até 10, 11 da noite tentando fazer, e às vezes não dá conta, ou dá conta, mas fica extremamente cansada, exausta, né? A gente é humano, a gente precisa de um período de pausa para respirar, para descansar. E isso vem acontecendo durante esse período aí de pandemia, essa questão do horário. Parece que o home office virou um plantão 24 horas e não pode ser assim. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre essas questões, inclusive as abusivas, as questões que a gente deve tentar ajustar para ir para uma normalidade, né? Para que o outro, o chefe, o patrão, enfim, para que entenda que a gente tem um limite. Porque, senão, se você adoecer, ou vão te substituir por alguém, não é verdade? Ou você vai ter que lidar com isso sozinho, você vai ter que procurar uma terapia, uma ajuda, ou, quem sabe, não somente uma terapia, mas, às vezes, vai para o corpo. Às vezes, você não vai logo para a terapia, teu corpo começa, botar ele aí com uma dor de garganta para ver se ele para um pouquinho, né? Ou alguma outra questão. Por quê? Porque o nosso corpo vai falando para a gente que não está dando conta. É uma forma do corpo sinalizar. Então, por isso é tão importante a gente avaliar aí todas essas questões, não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É isso mesmo. É um assunto muito delicado e cresceu cerca de 50%, né, com a pandemia. Na realidade, sempre existiu, mas hoje realmente é um assunto que está em alta, né? Porque a síndrome burnout é justamente o quê? É esse esgotamento físico, emocional, esse estresse crônico decorrente ao trabalho, ao excesso de trabalho, né? Como assim? É uma exaustão mental, onde a pessoa não tem mais energia para poder trabalhar. E com a pandemia, né, todo mundo, está trabalhando em casa, que maravilha, coisa linda. Sim, coisa maravilhosa, né? Desde que você tenha horário, desde que você tenha rotina. Se você não tiver essa rotina, se você não tiver essa questão toda muito bem esquematizada, né, no seu dia a dia, porque em casa já é diferente, porque o seu cérebro entende que você está em casa e que é para descansar, é para relaxar. E aí você começou a ter que colocar, né, arrumar lugar, né, muitas vezes improvisado, para você poder trabalhar dentro de casa. Até o seu cérebro entender que ali é local de trabalho, demorou um pouquinho. Então já houve uma adaptação. E depois com essas cobranças, né, excessivas, porque as pessoas têm medo de ser mandadas embora, né? Nós entramos aí numa crise mundial muito grande, né? A pandemia, ela realmente modificou a sua forma de encarar o mundo, de você perceber as suas questões internas, externas, e mostrou assim, olha, nada está no controle. Ela veio para mostrar para você o seguinte, nada está no controle. Quero ver você se adaptar agora, né, a você valorizar o que realmente importa, que são as relações, que é a saúde mental, que é a empatia, a solidariedade, a troca. E as empresas, elas surtaram, né? Pelo menos assim, as pessoas que eu convivo, né, que trabalham em empresas, e as pessoas que eu atendo, só cobranças, né? Cobranças absurdas, metas absurdas, abusivas,
e a pessoa vai adoecer, é fato. Né? O medo de ser mandado embora está ali, né? Sempre aquele pontinho de interrogação. Se eu não fizer, vai ter alguém que vai fazer. Então eu vou correr o risco de ser mandado embora. Então eu vou trabalhar. Só que a pessoa acaba adoecendo. Por isso que houve um aumento muito grande da síndrome de burnout. É exatamente tudo isso aí que a Grazi falou, né? A sensação, acho que o excesso de produtividade, essa vontade que a pessoa tem de dar conta de coisas que ela teria que ter 2, 3 dias para dar conta disso tudo em um dia só, eu acho que está muito embutido com o medo de ser dispensado, o medo de ser trocado. Eu acho que esse medo ele vai sendo inserido, né, de uma maneira tóxica. A pessoa vai falando algumas coisas, está tudo difícil, está isso, está aquilo, mas colocando de uma maneira para que aquela pessoa fique, ai, meu Deus, e agora? Será que eu sou a pessoa que vai ser trocada? Será que eu sou a bola da vez? Então, a gente tem que ficar ligado também no ambiente tóxico, porque o ambiente corporativo ele pode ser maravilhoso, ele pode ser saudável e produtivo. Não quer dizer que ele é leve, que ele é bom, que ele vai ser improdutivo. Existem muitas maneiras de a gente ter um trabalho produtivo, da gente conseguir atingir prazos, da gente conseguir chegar onde a gente deseja e, ainda assim, ter uma certa leveza, uma tranquilidade, um ambiente gostoso. E isso, inclusive, é muito mais benéfico do que um ambiente que você fica apreensivo, que você tem medo o tempo todo, que tem ali uma figura que te angustia, que te deixa naquela apreensão, se você vai ou não estar ali. Então, isso é ruim. Isso, inclusive, na minha visão, não sei se a Grazi está de acordo, eu acho que até diminui a produtividade, porque você vai chegar na chibatada, né? Você vai fazer aquela pessoa produzir. Só chega uma hora que a pessoa está tão cansada que o básico ela já vai ter dificuldade, porque ela entra num processo de exaustão, né, Grazi? E como a pessoa começa a perceber que ela está entrando nesse processo de exaustão? O que são os sinais que nos mostram isso? Então, Carol, são alguns sinais até muito parecidos com a ansiedade e a depressão. Quando você fala do trabalho, quando você tem que ir para o trabalho, começa a te dar uma crise de ansiedade, taquicardia, falta de ar, choros compulsivos, né? A pessoa não consegue, assim, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que levantar. Muita cobrança, né? Geralmente são pessoas que também se cobram muito, né? Eu me cobro ser perfeita, eu me cobro dar o meu melhor, e quando eu percebo que isso não tô conseguindo atingir aquela meta, eu entro em desespero. Transtornos de sono, transtornos alimentares, muita dor de cabeça, enxaqueca, problemas estomacais, intestinais. Tudo isso são alguns sinais que o seu corpo está dando, né? Sinais, né, da psicossomática, igual você introduziu o assunto, que não está legal. Então, cabe você observar, bom, é a minha alimentação que não está boa, eu que não estou dormindo, ou é algo que eu não estou feliz, eu não estou bem, e eu não estou sabendo lidar com aquilo ali, e eu preciso trabalhar. Mas, geralmente, assim, são alguns sinais de muita tristeza, de muito choro, de desespero, irritabilidade, e em alguns aspectos, em alguns momentos, as pessoas acabam confundindo esse diagnóstico. Então, às vezes, até vai no psicólogo, até vai no médico, e eles acham que é um processo de ansiedade, você está com pânico, e não. É essa síndrome aí que é muito grave, e é só em relação ao trabalho. Em casa, a pessoa fica bem. Mas quando fala que tem que trabalhar, acaba tendo esses sintomas. E essa exaustão vem naquele cansaço mesmo, assim. O cérebro não aguenta mais, ele para. No meio de uma atividade, você não consegue mais se concentrar, você não consegue mais fazer. Aquilo ali que você sempre fez muito rápido, você demora horas para poder se concentrar, para poder fazer. É uma exaustão, porque em muitas empresas, o que acontece? O horário aumentou, né? A demanda em casa... Entenda bem, a síndrome burnout não acontece só para as pessoas que estão trabalhando em casa.
também acontece nas empresas, né? A gente está falando um pouco da pandemia, né? Então eu estou puxando mais por esse lado. Mas o que acontece? As pessoas não têm horário, muitas vezes, para almoçar, para lanchar, é uma reunião atrás de outra, uma cobrança. Às vezes você está em casa, recebe e-mail que você tem que entrar agora para fazer tal coisa, e a pessoa se desespera e acaba entrando. Só que quando a pessoa começa a aparecer esses sinais, ela não tem mais energia. É como assim, sabe aquela pessoa que não tem energia? Ela não tem energia para levantar da cama, não tem energia para ir trabalhar, começa a faltar muito o trabalho, começa a chegar muito atrasada, porque não tem essa vontade, não consegue ir, sabe? É muito além da vontade, que as pessoas acham muito que é frescura, né? Tá com frescura, não. Ela realmente não tem energia, ela não consegue dar o melhor dela. E ela acaba também se cobrando em contrapartida, porque são pessoas altamente sérias, né, perfeccionistas, que gostam de entregar tudo ali certinho, e começa a perceber que o seu rendimento baixou e não consegue realmente entregar uma atividade. Então, quando você percebe alguns desses sinais, é bom ficar alerta. Bom, é só uma dor de cabeça porque o tempo virou, porque eu me alimentei mal, ou porque eu não dormi bem, ou é porque realmente o que eu estou fazendo não está me satisfazendo, eu não estou feliz, eu não estou conseguindo entregar um bom resultado. E colocou aí perfeitamente. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de ser objetivo com os nossos sentimentos. A gente vai fugindo de algumas respostas que estão ali na nossa cara e a gente vai fugindo delas. A Grazi colocou muito bem essa questão da síndrome relacionada ao home office. A gente acaba abraçando aí, achando, né, puxando uma coisa para outra, por conta do momento que nós estamos vivendo. Mas é claro que existem inúmeras empresas aí que o trabalho é presencial e que pode ocorrer esse tipo de situação. E muitas das vezes a gente fala assim do chefe tóxico, do líder que não está preparado para ser líder. Na verdade, não é um líder, né? Porque não existe líder ruim. Líder é aquele que a gente se inspira. O chefe é que acaba sendo aquele tóxico, aquela pessoa que, de repente, a gente tem que tolerar, mas que não é aquela pessoa que nos inspira. Mas é muito importante também as pessoas que estão em cargo de liderança observarem isso. Que, às vezes, a pessoa está conduzindo de uma maneira tóxica e não sabe, não percebe. Isso pode acontecer, né, Grazi? Ou tem uma cobrança de alguém superior e a pessoa não consegue delegar, distribuir aquilo para os colegas e acaba delegando de uma maneira muito agressiva, muito fora da realidade, né? Aumentando, digamos assim, diminuindo os prazos e aumentando as demandas. Então, acho que precisa ter um pouquinho de ajuste, de sabedoria dos líderes para lidar com as equipes, né? O líder precisa estar preparado emocionalmente. Sim, precisa estar preparado emocionalmente e também ter qualificação para aquele cargo, né? Muitas vezes, né, as empresas têm aquela avaliação de desempenho que vai aumentando, né, o seu cargo na empresa. Mas nem todo mundo, tem muitas pessoas que têm conhecimento, que têm capacidade, mas não têm perfil emocional. Então, muitas vezes, assumem um cargo que não vai dar conta, entendeu? Que não consegue, não porque não tem capacidade, não vai dar conta emocionalmente, pela pressão, todos os cargos, né? Acho que todo trabalho ele demanda metas, atenção, comprometimento, e nem todo mundo está preparado para isso, para pressão. Tem trabalho que você não fica tão pressionado, mas tem trabalho, eu tenho que entregar isso para o final da semana. Como é que vai pedir para o seu colaborador, né, para o seu funcionário? Você tem que motivar. Se você só chegar batendo, a pessoa não vai entregar. Primeiramente, a pessoa vai ficar com medo. Pô, eu não vou dar conta. Aí critica na frente de todo mundo, sabe? Eu entendo que hoje em dia as pessoas estão realmente muito estressadas, muito cansadas e muito cobradas. Mas para lidar com o outro, você tem que ter um mínimo de respeito. E isso eu não estou vendo acontecer.
né? Você não desempenhou bem a tua tarefa na frente de todo mundo, eu vou fazer grupos no WhatsApp e vou falar mal de você. Ou eu vou apenas valorizar aquela pessoa que está entregando a tua meta. Olha, fulano conseguiu, você não conseguiu por quê? Não tem aquela sensibilidade de perguntar, poxa, Carol, o que está acontecendo? Você sempre foi uma boa funcionária, né? A gente não está tendo contato direto, mas eu estou percebendo que você não está entregando um trabalho de qualidade. Eu acho que está faltando isso. Né? As pessoas estão cada vez mais sendo cobradas, não sabem passar isso e vira uma bola de neve. E aí a pessoa fica com alergia, né? Assim, a horror ao trabalho, né? Não porque não gosta, mas porque não acredita mais naquela empresa. Por causa dos chefes, dos líderes que ela encontra no meio do caminho. Então, é muito importante a gente observar, sabe? Eu tenho talento para isso, realmente combina comigo. O que essa empresa está me cobrando, né, em termos de perfil, eu realmente eu tenho qualificação para isso. Porque eu querer, gente, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ter qualidade de vida, todo mundo quer viajar, todo mundo quer comprar um monte de coisa. Mas se você não tiver saúde mental, você não vai conseguir desfrutar de nada disso. Não adianta você ganhar 20 mil por mês e você não ter uma família, você não olhar nos olhos dele, você chegar em casa e com a tua adrenalina a mil e sair xingando e brigando com todo mundo, você não vai ter família, não vai ter filhos, não vai ter nada. Então, às vezes é melhor você ganhar um pouco menos, mas você está sabendo exatamente qual é o teu cargo, qual é o teu perfil e lidar com aquilo ali, do que você, às vezes, assumir papéis que não lhe cabem, que vai te fazer perder realmente a sua saúde, né? Física, emocional, mental. E aí não tem jeito, né, Carol? Então, eu acho que é ter bom senso. Né? E as empresas, o que acontece? Como o índice, né, de desemprego está muito grande, né, tá uma taxa enorme, eles vão desvalorizando cada vez mais o profissional, né? Para você às vezes recebia um valor X vou dar um exemplo, de R$ 3.000, mas agora a outra empresa vai te contratar por 1.000 e pouco. E você acaba aceitando porque todos nós precisamos trabalhar, né? Nos sentir vivos, né? Tá fazendo a diferença na vida, né? Não só na vida das pessoas que convivem com a gente, mas também no ambiente corporativo. Mas eu acho essa falta de respeito pelo profissional é muito ruim. Então ele acaba aceitando tudo. Entendeu? Porque sabe que, né, eu tenho amigas que ficaram desempregadas uma época e quando voltou o salário é metade do que elas ganhavam anos atrás. Então, assim, o medo de ser mandada embora, ele está ali cada vez mais forte na pessoa. Já tem o medo. Já sabe que se voltar ao mercado de trabalho, o salário vai ser bem menor. Então, você acaba sujeitando. Então, os líderes, né, que não são líderes, os chefes, eles cobram mesmo, eles são pessoas mais, assim, sabe? Eu acho que tudo é a forma, né? As empresas, eu acho que enlouqueceram, pelo menos as pessoas que eu atendo, assim, que estão trabalhando, são metas, assim, abusivas, é desqualificar o funcionário, é mostrar para o outro que ele é incapaz, sabe? Em nenhum momento tem aquela colaboração, sabe? Aquela troca. E aí o trabalho está offline, você não está mais vendo a pessoa diariamente, então o teu líder, que é um líder bom, às vezes nem vai perceber numa chamada em vídeo de reuniões que você não está bem emocionalmente. Tem muita empresa que não tem aquela, vamos fazer ginásticas, eu vou pagar psicólogos, né? Tem empresas que não têm isso, que não tem cursos, é só cobrança, 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 cobrança. E ai de você se você faltar, se você estiver doente. Aí mesmo que amanhã ou depois ele realmente arruma um jeitinho para poder te desqualificar. É maldade, né? Isso é maldade, isso é desumano, né? Isso é muito triste, mas infelizmente é a realidade hoje de algumas empresas, né? A gente sabe que, não só aqui na nossa cidade, mas em qualquer lugar, a gente sabe que, por conta do cenário que a gente está vivendo, as pessoas, infelizmente, estão passando por situações profissionais muito ruins, muito complexas. E, Grazi, qual é a melhor maneira do profissional que hoje vive uma situação dessa? A pessoa está assistindo a gente e pensa assim, poxa, elas estão falando de uma coisa que eu estou vivendo, elas estão dando nome para uma coisa que eu estou passando, para uma coisa que eu estou vivendo. Qual é a melhor maneira hoje desse profissional que se vê inserido numa situação tóxica, num ambiente de trabalho que não está fazendo bem, mas que ele quer, de repente, prorrogar, quer ficar mais tempo por conta, lógico, de ter que sobreviver, de pagar as contas, os boletos.
qual é a solução aí que você dá, ou vamos dizer assim, o caminho para que essas pessoas possam blindar a saúde emocional delas? O primeiro momento é buscar tratamento psicológico, né? É identificar, né, o que realmente está acontecendo, se é realmente uma questão profissional, se é o teu ambiente corporativo que ele está doente, ou se é você que não tem perfil para aquilo ali. Então, acho que uma psicoterapia, um autoconhecimento, sabendo de verdade qual é as suas habilidades, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, vai ampliar a tua visão de mundo, né? E com isso, com a psicoterapia, você consegue, bom, eu estou ganhando X aqui, mas eu tenho habilidade melhor nessa área daqui. Será que tem como eu ir trabalhando nas duas áreas? Né? Começar a ver a possibilidade, né, de depois, mais tarde, de mudar essa área que eu atuo, que eu trabalho. Ah, não, eu quero continuar trabalhando aqui. Então, é aprender a lidar com aquelas pessoas que estão no trabalho. Ou seja, é você não deixar o lixo do outro te contaminar. Né? O lixo do outro, gente, são as brigas, são as críticas que não são necessárias, que não é pertinente ao teu ser, que não tem nada a ver com você. Ou seja, você está ouvindo uma inverdade sobre você. É óbvio que tem críticas que são muito positivas, que faz você rever a sua postura, que faz você estudar, que faz você melhorar. Então, quando é uma crítica positiva, bacana. Agora, aquilo tudo que você ouve, que não cabe, que não é você, que não tem nada a ver com a tua realidade, você joga fora. E aprendendo assim, é o que tem para hoje. Eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor dentro da minha possibilidade atual. O que eu tenho aqui para trabalhar? Eu vou fazer isso. Ah, mas eu estou sendo exigido X, mas eu só consigo dar Y, então eu vou dar Y. Dê o seu melhor todos os dias. Né? E óbvio, se você vê que está tendo alguns dos sintomas que não está bem, é muito importante entrar com a medicação. Então, procurar um médico, né, o psiquiatra, né, que vai poder avaliar melhor esse caso, vai poder te dar uma medicação. Não fiquem com medo, eu vou ficar dopado, eu não queria tomar remédio, porque aí eu vou me sentir inútil, não, eu vou ficar viciado, não. E também tem outras formas, né, que é a acupuntura, que é floral, que é a homeopatia, né, uma meditação, né? Uma meditação é tão importante, né? Não é botar lá o pezinho assim, não. Eu não consigo ficar sentado, não precisa. É apenas realmente você entrar em contato com a sua respiração, com a sua mente, com os seus pensamentos. Acho que também é muito importante isso, né? Você ter consciência dos seus pensamentos. Às vezes você já está vivendo uma situação negativa, mas o seu pensamento também não te ajuda. Eu preciso desse trabalho? Eu preciso desse trabalho. Como é que eu vou lidar com esse trabalho? Ai, meu Deus, aí já levanta de manhã naquela murmuração. Não, então para tudo, fala, bom, é o meu trabalho, eu vou dar o meu melhor, né? Eu vou mudar o foco do meu pensamento, eu vou ter um pensamento também um pouco proativo, né? Eu vou pensar em coisas positivas para eu poder concretizar, para eu poder realizar, porque também não adianta você estar numa situação infeliz, onde você não está bem, onde você só fica também se maltratando, pensando coisas autodestruidoras, que isso vai piorar o seu quadro mental. Então, é muito importante o quê? Fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, uma meditação. Tem tantas meditações guiadas, né, na internet que é tão legais, né, para calma, para tranquilidade. É ler um livro, é ouvir uma música, é distrair a sua mente no teu tempo de lazer. É observar o seu tempo, né? Eu estou trabalhando na empresa, então quando eu saio dali, o que eu posso fazer por mim? Né? É muito importante isso. O que eu gosto de fazer? E todos os dias buscar fazer algo que lhe dê alegria, que lhe dê prazer, né? Como uma leitura, uma dança, uma atividade física, conversar com as amigas, bater um papo, tomar uma cervejinha. Aí vai depender do que você gosta, né? Daquilo que faz bem para a sua alma. Mas é aquilo, né, Carol? Quando a gente está doente emocionalmente, a gente não consegue ver graça em nada. Por isso que é tão importante a psicoterapia e, em alguns casos, a medicação, para poder ajudar a pessoa a se equilibrar, e aí sim ela vai conseguir saber de verdade quem ela é, para poder transformar essa história. E quem sabe com a psicoterapia até mudar de emprego, ou se posicionar dentro do trabalho, dizer, olha,
Isso eu não consigo fazer. Essa meta não é acessível, né? Não só uma pessoa. Eu acho que é se unir, né, no seu grupo, né, no trabalho, né? Ah, isso daqui realmente está abusivo? Vamos sentar, vamos ver como que nós podemos colocar isso para o líder ou para o chefe, né, de uma forma bacana, de uma forma positiva. Não adianta a gente brigar, gente. Brigar, aumentar a voz, ser agressivo. A gente vai receber isso, né, da outra pessoa. Então, é ter esse bom senso. Vamos aprender a tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Mesmo que o outro te trate bem, te trate mal, trate ele bem. Mostre que você é uma pessoa que vale a pena ter você na equipe, que vale a pena ter você na empresa. Mas não aceitando um relacionamento tóxico e nem aceitando metas abusivas. É isso, gente. Espero que essa pauta, esse bate-papo tenha te ajudado de alguma forma, que você possa refletir sobre o teu ambiente de trabalho, sobre as coisas que você vem passando aí. E se você não está passando por isso, mas conhece alguém que esteja, peça para assistir a reprise do nosso programa, acompanhar, porque, sem dúvida alguma, isso faz toda a diferença, né? A gente cuidar da nossa saúde mental para se blindar de situações externas, para saber lidar com as questões que a gente vem aí vivenciando nos últimos dias, né? Grazi, queria te agradecer, gostaria que você deixasse também um contato para o pessoal que está em casa, para quem tiver alguma dúvida, ou para quem quer marcar uma consulta, começar aí a fazer terapia. Muito obrigada, Carol. Um assunto tão importante, né? Que a gente possa realmente mostrar para as pessoas que estão lá do outro lado da telinha que tudo que elas estão passando ou sentindo, elas podem ter ajuda. Então, não tenha medo, não tenha vergonha. Busque a sua qualidade de vida, busque a sua saúde mental. Porque a sua vida, como de todo mundo, é muito importante e especial. Bom, eu atendo na Clínica Vitale, o telefone é 2235-5204. E você também me encontra lá no Instagram, psicóloga Graziele. É só mandar um direct que a gente agenda uma consulta para você. Muito obrigada, tá, Carol? A gente que agradece. E já vou finalizando por aqui. Quero te desejar um excelente dia, uma semana abençoadíssima. E, se Deus quiser, em breve estaremos de volta. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.